Salvação e Serviço, capítulo 13. Tendências inquietantes. No início do ministério jovem, era natural considerar-se que os juvenis e adolescentes estavam entre os jovens e não eram ignorados no ministério adventista, mas sim incluídos nele. À medida que nossa igreja crescia, tornou-se necessário tomar providências especiais para esse grupo. Isso aconteceu em 1909, com a introdução da Sociedade dos Missionários Voluntários Juvenis. Essa seção juvenil da Sociedade MV tinha os mesmos alvos, funções e características do Ministério em favor dos jovens. Pretendia-se que alcançasse o mesmo propósito da salvação e do serviço. Em 1922, foram introduzidas as classes progressivas, posteriormente chamadas classes MV, hoje classes dos desbravadores. Seu currículo era baseado nas funções já definidas do Ministério Jovem. Nunca se pretendeu que a obra do ministério entre os juvenis fosse considerada uma entidade separada, mas sim que permanecesse como parte integrante do ministério jovem. Administradores líderes dos jovens acreditavam que era o plano indicado por Deus para a salvação desses jovenzinhos. O programa parecia perfeitamente apropriado para suas necessidades e desenvolvimento. Mais tarde, em 1926, a igreja acrescentou a atividade dos acampamentos. Devido à estreita ligação entre os departamentos dos jovens e o da educação, as sociedades dos juvenis, particularmente na América do Norte, eram conduzidas em nossas escolas. Nas outras partes do mundo, a maioria se reunia nas igrejas como parte da sociedade dos jovens. Em 1950, existiam sociedades bem estabelecidas de juvenis ao redor do mundo. Nessa ocasião, foram introduzidos os clubes de desbravadores, como um programa para juvenis na América do Norte. As igrejas ainda realizavam os trabalhos de classe das sociedades juvenis nas escolas. Não obstante, à medida que o programa dos desbravadores se disseminava por todo o mundo, foi criado um uniforme e a ênfase ficou nas atividades ao ar livre. Porém, os clubes de desbravadores e as sociedades de juvenis permaneceram nas igrejas e, em geral, eram conduzidos como um só programa. Esse trabalho tem crescido e se desenvolvido, a ponto de termos hoje cerca de 2 milhões de desbravadores ao redor do mundo. O Senhor certamente tem abençoado o crescimento do programa dos desbravadores, e aqui, mais uma vez, podemos verificar as evidências da orientação divina em seu desenvolvimento. O programa, contudo, não tem sido imune ao impacto das tendências dentro da sociedade ou aos efeitos da pressão secular. Essas tendências, se deixadas sem correção, podem prejudicar e até mesmo destruir o ministério dos desbravadores. Ao perder de vista a base bíblica do ministério jovem e os objetivos fundamentais de salvação e serviço, é fácil, particularmente no programa dos desbravadores, concentrar-se nas atividades físicas e no mecanismo de seu funcionamento, deixando esquecida a ênfase sobre nossas verdadeiras funções. As pressões exercidas pela sociedade e a influência da filosofia do ministério juvenil de outras denominações, bem como organizações juvenis da comunidade que aparentemente realizam programas semelhantes, têm influenciado muito o trabalho de nossos desbravadores. A organização, apesar de forte, já mostra sinais de desgaste na qualidade do ministério em favor dessas crianças e adolescentes. Nos manuais, recursos e publicações para desbravadores nos anos 60 e 70, deixamos de dar ênfase à filosofia adventista do ministério entre os jovens. Demos grande importância a aspectos externos, como uniforme, insígnias, distintivos e emblemas. Fornecemos pormenores de atividades físicas, ordem unida e marchas. Ao fazê-lo, sem perceber, demos a impressão de que eram as mais importantes. Falhamos em estabelecer o elo entre a sociedade dos juvenis e o ministério atual dos desbravadores, como sendo sinônimos em alvos e funções.
Um era considerado como ensinamento espiritual, enquanto o outro era puramente uma atividade física. Esse erro de enfoque tem contribuído para se dissipar a espiritualidade na mente das crianças, pois que elas perderam de vista a aplicação dessa espiritualidade na vida real. Por mais sólido que seja o programa dos desbravadores, muitos clubes são vistos hoje como uma organização uniformizada que se especializa em atividades físicas, jogos e acampamentos. Em outros lugares, a ênfase é sobre o uniforme, formações e marchas. Particularmente na Europa, embora não se restrinja a essa parte do mundo, o Clube dos Desbravadores é visto como uma organização com base na comunidade, semelhante à dos escoteiros. Embora a prática e as tendências atuais em muitos lugares possam levar alguém a uma conclusão assim, certamente não se pretende que a verdade seja essa. No estabelecimento da obra em favor dos juvenis, fomos dirigidos por Deus para traçar planos, programas e currículos que interessassem profundamente a essa faixa etária e ao mesmo tempo atingissem nossos alvos legítimos. A esse respeito, não fomos influenciados, ao menos no início, pelo programa ou pelas atividades do escoteirismo. O programa dos desbravadores foi realmente uma extensão e uma consequência de nossa já existente organização dos jovens. O escotismo começou com 20 meninos em um acampamento experimental, realizado em 1907, nos primeiros 9 dias de agosto, na ilha de Bronsea, próxima de Poole, em Dorset, Inglaterra. O acampamento revestiu-se de grande sucesso e provou ao organizador, Robert Baden-Powell, que seu treinamento e métodos cativavam os juvenis e funcionavam realmente. Em janeiro de 1908, Baden-Powell publicou Scouting for Boys, Escotismo para Meninos, um livro impresso em fascículos quinzenais de 4 centavos cada. Obteve sucesso imediato. A única intenção de Baden-Powell foi proporcionar um método de treinamento para meninos, algo que as organizações existentes para juvenis, como a Associação Cristã de Moços e a Brigada dos Meninos, pudessem adotar. Para sua surpresa, os jovens começaram a organizar-se naquilo que viria a ser, e ainda é hoje, o maior movimento voluntário de jovens em todo o mundo. O escotismo começou como um programa para meninos e adolescentes entre 11 e 18 anos de idade. Quase imediatamente, entretanto, outros grupos reivindicaram o direito de participar. O programa para meninas foi lançado em 1910 por Baden-Powell. Sua esposa, Olave, com quem casou em 1912, tornou-se a primeira líder. O escotismo é um movimento educativo para jovens com o propósito de contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social. É um movimento voluntário, não político, aberto a todos e baseado no seguinte: adesão a princípios espirituais, lealdade à religião que os expressa e a aceitação dos deveres resultantes dela. Lealdade à pátria, em harmonia com a promoção da paz, compreensão e cooperação. Responsabilidade para com o desenvolvimento próprio. Participação no desenvolvimento da sociedade, reconhecendo e respeitando a dignidade dos semelhantes e a integridade do mundo natural. Método de autoeducação progressiva, compreendendo programas adaptados às diversas faixas etárias e baseados em pequenos grupos cujos membros aprendem fazendo, num esquema de progresso pessoal e atividades realizadas em contato com a natureza. Admiramos e aplaudimos muitos desses ideais e princípios, mas eles estão aquém dos alvos e da filosofia do Ministério Jovem Adventista. Tenho maior respeito pela organização, integridade, liderança e prática do escotismo ao redor do mundo. Se considerarmos o uniforme, a estrutura da organização e as atividades físicas dos desbravadores, encontraremos muitas semelhanças. E devemos reconhecer que o movimento do escotismo é provavelmente a organização mais bem-sucedida mundialmente no ensino da sobrevivência neste planeta. Mas aqui está a diferença entre nossas duas organizações. Embora também nos esforcemos por ensinar aos jovens como progredir e sobreviver aqui na Terra, nossa motivação primordial é possibilitar que eles cheguem ao mundo por vir.
Para nós, a importância não está no número de desbravadores envolvidos ou nas especialidades que eles dominam, mas no número de desbravadores que finalmente estarão em pé no céu, diante do trono de Deus. Essa é a diferença. Muitos líderes de desbravadores têm se concentrado nos uniformes e insígnias, considerando esses elementos e as atividades competitivas como sendo seu ministério. O uniforme e as insígnias, embora adaptados à mentalidade dos jovens dessa idade, poderiam ser os próprios fatores que acabariam por destruir o ministério. Ao nos concentrarmos nos fatores físicos externos e torná-los os mais importantes, incorremos no risco de alterar ou ignorar nossas prioridades espirituais. Quando vamos ao supermercado para comprar flocos de milho, não estendemos as mãos para pedir que alguém coloque nelas meio quilo de flocos de milho. Nós os compramos já devidamente empacotados, prontos para ser levados para casa. A caixa é necessária, serve a um propósito útil, mas quando chegamos em nossa casa, não comemos a caixa. Em vez disso, nós a deixamos de lado e comemos os flocos. Ao nos concentrarmos nos fatores externos, uniforme e insígnias e nos mecanismos de estrutura e organização dos desbravadores, corremos o perigo de seguir os costumes, tendências e práticas da sociedade. Podemos satisfazer necessidades e interesses temporários, mas nos esquecemos de que a principal função é salvar almas. Muitas vezes temos a culpa de comer a caixa e deixar de obter a nutrição do verdadeiro alimento, a palavra de Deus que deve estar contida no ministério jovem. Sim, fomos guiados pelo Senhor para estabelecer o ministério jovem na igreja, e na medida em que temos seguido os princípios de direção divina, esse ministério tem logrado êxito em alcançar seus alvos de salvação e do serviço. Por outro lado, também temos sido culpados de adotar as tendências e os costumes da sociedade, bem como de ceder às suas pressões. Sempre que nos empenhamos em seguir o modelo divino, em qualquer nível da organização da igreja, a qualidade do ministério jovem adventista melhora. E sempre que mudamos nossa ênfase para seguir as práticas da sociedade ou somos influenciados a lhe ceder as pressões incorporando-as ao nosso ministério, invariavelmente se deteriora a qualidade desse ministério. Não estou defendendo o retorno ao formato histórico do ministério jovem. Não podemos repetir hoje uma sociedade MV. O mundo mudou. Os jovens mudaram e a igreja é diferente. Precisamos agora, entretanto, de uma sólida organização jovem em todas as igrejas locais. Algumas coisas não podem mudar: nossos alvos bíblicos, as funções do ministério jovem e os princípios sobre os quais foi fundado. A filosofia do ministério jovem adventista deve ser ensinada e praticada outra vez. Se quisermos trazer vida nova à juventude e fortalecer a igreja, ao fazê-lo, estaremos permitindo que os jovens experimentem a verdadeira salvação e a alegria do serviço. Verdadeiramente, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3. É tempo de reestruturar e reedificar o ministério jovem adventista.
Música